Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, vimos que pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova em Cristo. E como São Paulo escreve, essa vida ainda se encontra oculta com Cristo em Deus, conforme lemos em Colossenses 3:3. E enquanto isso, essa vida nova de filhos de Deus está sujeita ao enfraquecimento, às doenças e à morte. Tudo por causa do nosso pecado. Porém, assim como fez em várias partes do Evangelho mencionadas pelos discípulos, Jesus curou a muitos. Isto porque Ele é o médico dos médicos, aquele que cura o nosso corpo e a nossa alma. A Igreja, então, a partir dos apóstolos, continuou com a força do Espírito Santo a obra de cura e de salvação de Deus, através de dois sacramentos chamados sacramentos de cura. O sacramento da penitência, reconciliação ou confissão e o sacramento da unção dos enfermos, antigamente conhecido como extrema-unção. Este que veremos melhor no próximo vídeo. O sacramento da penitência, ou também conhecido como sacramento da conversão, existe porque a nova vida da graça recebida no batismo não suprime totalmente a fragilidade da natureza humana, nem a inclinação para o pecado, que a Bíblia menciona como concupiscência. Cristo instituiu este sacramento para a nossa conversão, para que possamos obter o perdão de Deus, pois pelo pecado nós o ofendemos e nos afastamos dele. Quando já ressuscitado, Jesus instituiu este sacramento, quando se mostrou aos apóstolos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Conforme lemos em João 20:22. A nossa conversão é contínua. Somos frágeis e por isso atacados todos os dias pelas tentações que o mundo oferece. E como seres humanos, acabamos caindo no pecado e precisando como que um remédio para uma ferida que se abriu na nossa alma. Davi, o grande rei de Israel, fiel a Deus, se vê diante da tentação e peca contra o seu Senhor. Depois disso, de coração arrependido, pede perdão a Deus, e esse pedido de perdão está descrito lá no Salmo 50 ou 51, de acordo com a sua Bíblia. Quando temos um coração sinceramente contrito, com uma dor e repulsa ao pecado, com o propósito de procurar não mais ofender a Deus, somos movidos pela graça divina e o amor misericordioso de Deus inflama nossa alma, nos resgatando do local amargurado que nos encontrávamos. Se você bater o braço e provocar uma ferida nele, irá também produzir uma dor que se alastrará para o restante do braço. Isso, queridos irmãos, ocorre também com o pecado. Quando pecamos, abrimos uma ferida na alma que se alastra também às dimensões física e emocional, que precisam agora também serem estabelecidas. Por isso, para que também outras partes do coração humano sejam curadas, as penitências a si próprio devem ser oferecidas em amor a Deus, como é o caso do jejum, da oração, da esmola, ou outro tipo de atitude que no tempo da Quaresma devem se apresentar com mais força e vigor. Para se obter o perdão de Deus, é preciso buscar a ajuda de um sacerdote católico, para que isso aconteça, pois ele é o instrumento da misericórdia e da justiça de Deus e exerce o poder de perdoar os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi aos seus apóstolos que Jesus determinou que perdoem os pecados, ou seja, o pedir perdão a Deus diretamente, sem passar pelo sacramento da confissão, não condiz com o ensinamento de Cristo. Esse poder vem de Deus e não dos homens. A ação do Espírito Santo é real e a absolvição do sacerdote que concede o perdão àquele que se confessa e também se penitencia. Aquele que vai se confessar
precisa realizar consigo mesmo um exame de sua consciência para que, arrependido, acuse os seus pecados diante do sacerdote católico e cumpra com seu propósito de buscar ardentemente não ofender mais a Deus. Toda ação, quando é motivada pelo amor a Deus, revela um coração que busca uma verdadeira conversão. Sempre depois de confessados os pecados ao sacerdote, este então impõe ao penitente atitudes que possam reparar o dano causado pelo pecado. Se você me perguntasse que pecados devo confessar, a resposta é o que diz a nossa Santa Igreja. Devem-se confessar todos os pecados graves ainda não confessados, dos quais nos recordamos depois de um diligente exame de consciência. A confissão dos pecados graves é o único modo ordinário para obter o perdão. Prezados irmãos, toda vez que pecamos gravemente contra Deus, precisamos buscar a reconciliação com Ele através desse sacramento. A Igreja ensina que pelo menos uma vez por ano nos confessemos, até porque sem o perdão de Deus não se pode comungar do corpo de Cristo, como vimos na explicação sobre a Eucaristia. E quem não come a carne do Senhor não é digno do reino. Em várias aparições de Nossa Senhora pelo mundo, ela tem orientado que se utilizássemos desse sacramento mais de uma vez por ano, inclusive sugerindo uma confissão semanal dos chamados pecados veniais, pois o mundo hoje vive um abismo espiritual gigantesco e através dos sacramentos podemos ajudar a Deus em sua misericórdia para com a humanidade. O Catecismo nos diz no número 1458, sem ser estritamente necessária a confissão das faltas cotidianas, os pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. A confissão regular dos nossos pecados ajuda-nos a formar a nossa consciência, a lutar contra as más inclinações, a deixar-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Recebendo com maior frequência neste sacramento o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele é. Queridos irmãos, é bom lembrar que só se deve confessar quem faz uso da razão do certo e do errado. E tem consciência de que o que fez não agradou a Deus. Pecados graves, como aqueles que levam à excomunhão, podem não receber a absolvição. E essa atitude é reservada à sé apostólica ou ao bispo do lugar ou também aos presbíteros por ele autorizados. Embora todo sacerdote possa absolver de qualquer pecado e excomunhão a quem se encontra em perigo de morte. Dada a delicadeza e a grandeza deste ministério e o respeito devido às pessoas, todo confessor é obrigado a manter o sigilo sacramental absoluto segredo acerca dos pecados conhecidos em confissão, sem nenhuma exceção, sob penas severas da Igreja. Os efeitos do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus e, portanto, o perdão dos pecados, a reconciliação com a Igreja, a recuperação, se perdida, do estado de graça, a remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais e, ao menos em parte, das penas temporais que são consequência do pecado, a paz e a serenidade da consciência, a consolação do Espírito, o acréscimo das forças espirituais para o combate cristão contra as forças do mal. O sacramento da confissão é individual. Porém, em casos de grave necessidade, como um perigo iminente de morte, por exemplo, pode-se recorrer sim à celebração comunitária da confissão de forma genérica, com absolvição coletiva, respeitando as normas da Igreja e com o propósito, num momento possível e oportuno, de confessar individualmente os pecados graves. Deus é um Pai amoroso e cheio de misericórdia, e a sua justiça também se faz presente.
Além de nos perdoar mediante a confissão, nos dá a oportunidade de usufruir das indulgências, que significam a remissão diante de Deus da nossa pena temporal devida aos nossos pecados já perdoados, quanto à culpa, que em determinadas condições adquirimos para nós mesmos ou para os já falecidos que se encontram ainda no purgatório, mediante o ministério da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui o tesouro dos méritos de Cristo e todos os santos. Na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 8 a 10, São João nos diz: se declaramos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e Sua palavra não está em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao que está sentado ao trono e ao Cordeiro, todo louvor, toda glória, poder, para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.